Jesus não tinha visto o cego, mas o cego viu Jesus, sabia que era Jesus. A multidão não via o cego e não queria ver o cego, e por isso dizia: cala-te. Encontramos nesse cego, que representa de algum modo a todos nós, a coragem que nós deveríamos ter, a fé que devemos ter para reconhecer Jesus, para ver Jesus. A multidão que podia ver não viu Jesus. O cego que não podia ver viu Jesus. E por isso ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele viu Jesus. Ele reconheceu em Jesus o filho de Davi, o Messias esperado, o rei de Israel. Quantas pessoas seguiam Jesus para ouvi-lo, porque era agradável, porque queriam aprender algo. O cego era aquele que melhor enxergava. Para nós hoje, e se fosse conosco, nós gritaríamos: filhos de Davi. E ainda que a multidão quisesse nos calar, o mundo muitas vezes quer nos calar. Qual seria o tamanho da nossa coragem e da nossa fé para dizer: Jesus, olha para mim? Para proclamar e testemunhar Jesus. Como seria? E o que pediríamos a Jesus? Se Jesus me perguntasse: o que queres que eu te faça? O que eu pediria a Jesus? Se vocês me permitem, eu gostaria de partilhar o que muitas vezes eu peço a Jesus nas minhas orações. Uma coisa que eu peço muito é a fé para minha família. Aquelas pessoas que eu mais amo, que eles creiam em Jesus. Que vejam Jesus. Também peço pela perseverança dos meus irmãos sacerdotes, que eles perseverem na fé e sempre continuem vendo Jesus. E também peço pelas vocações, a vidas consagradas, o sacerdócio, para que muitas outras pessoas sigam pelo caminho de Jesus e ajudem uma multidão a ver Jesus. Hoje é um dia especial para nós pedirmos uns pelos outros, para que todos acreditemos, para que todos vejamos Jesus, para que através de nós, muitos e muitos e muitos outros vejam Jesus. Nós encontramos no livro do profeta Jeremias e no Salmo a atitude de quem deve pedir, de quem busca. E é interessante porque os dois falam de uma alegria, exultemos de alegria, e fala exultai de alegria por Jacó, sugerindo aquele que pede alegrar-se por aquilo que ainda não tem, pela certeza de receber. E receber aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Maravilhas. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. O simples fato de que Deus esteja presente no nosso meio deveria ser a maior razão da nossa alegria. E Jesus está aqui. Ele está aqui. Nós viemos porque Ele está aqui. E o Senhor não falha. E o que pedir? O que pedir a Jesus? Bom, pedir a Jesus a fé, porque a fé nos leva à salvação. Crer em Jesus. E a quem devemos pedir? A Jesus, o Salvador, esse sumo sacerdote do qual fala o autor da carta aos Hebreus, aquele que conhece as nossas fraquezas e por isso se compadece de nós. E tem um coração enorme e desejoso de nos dar aquilo que é o mais importante para nós. Mas também sugere que nós peçamos
antes aquilo que é eterno. O eterno antes que o temporário. E aquilo que nós pedimos e que é temporário, que seja em vista daquilo que não passa. Por exemplo, é bom pedir a saúde. Quando alguém está doente, quando alguém tem alguma fragilidade, é bom pedir. E Deus se alegra que nós peçamos por quem mais precisa. Por alguém que se encontra numa condição de fragilidade e que nós peçamos. E peçamos com confiança. É justo pedir por quem sofre. Porém, é mais necessário pedir mais do que isso. E pedir em razão daquilo que é maior. Porque o cego recebeu uma visão que um dia acabou. Mas ele seguiu Jesus para receber um dom que é eterno. Ele seguiu Jesus. O cego pediu a visão com tal de seguir Jesus até o céu. O cego viu Jesus primeiro. Quando ele abriu seus olhos, o primeiro que ele viu foi Jesus. Mas a grande graça é ao final da vida, ao abrir os olhos, ver Jesus. Porque provavelmente nesta vida, nós não o veremos com os olhos do corpo, mas vendo-o com os olhos da alma, um dia o veremos para sempre. E é precisamente por isso que nós conhecemos o nome desse cego. Quantas pessoas que a Bíblia nos apresenta e que nós não conhecemos os nomes? O jovem rico, que no outro dia nós escutamos no Evangelho, outros cegos, a mulher com hemorragia, nós não conhecemos seus nomes, embora Jesus tenha aparecido para eles um dia. Mas o cego seguiu Jesus. Os discípulos conheciam esse cego, ele era membro da comunidade e por isso conhece seu nome. E hoje nós conhecemos o nome Timeu e o nome de seu pai, Bartimeu. E esse cego nos ensina a olhar para Jesus e a reconhecer Jesus para saber o que pedir a Jesus. E a pedir aquilo que não tem preço e que nós não merecemos receber, que é a fé, o dom da fé. O dom da visão além desse mundo, além do alcance, nós podemos sonhar e imaginar a fé. Na semana passada, nós escutamos essa petição de João e Tiago. Nós queremos nos sentar em 2 tronos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus meio que respondeu: o que vocês estão pedindo? Vocês nem são dignos de receber o que vocês pedem. Eles pedem por vaidade. E hoje nós vemos o homem que pede por humildade. E o que ele mais quer é seguir Jesus até as suas últimas consequências. Hoje é um dia para que peçamos uns pelos outros a fé em Jesus, para ver aquilo que nós não podemos ver, e ensinar outros a ver também. Mas como em toda oração, e a oração é um encontro com Jesus, o mais importante não é o que nós pedimos, é quem nos dá. O mais importante não é receber o que nós pedimos, é nós termos na nossa vida aquele que pode nos dar qualquer coisa. Esse alguém é Jesus. Queria ler um trechinho da carta de Santo Agostinho, a prova, que diz assim: pode alguém estranhar por que motivo assim dispôs quem já de antemão conhece nossa necessidade? Ou seja, quando nós pedimos a Deus alguma coisa, Ele já sabe o que nós precisamos. Temos de entender que o intuito de nosso Senhor e Deus não é ser informado sobre a nossa vontade, que não pode ignorar, mas despertar pelas orações o nosso desejo. O desejo que nos tornará capazes de conter aquilo que Ele se prepara para nos dar. E isso que Ele quer nos dar é imensamente grande, mas nós somos pequenos e estreitos demais para recebê-lo. A oração. Deus quer nos dar muito mais do que nós podemos querer na oração. Mas o mais importante não é o que nós pedimos, é a quem pedimos. E por isso pedimos, portanto, a fé.
para reconhecê-lo e colocá-lo no centro das nossas vidas, porque Ele tem para nos dar muito mais do que nós podemos imaginar e pedir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.